Boa noite, gente. Eu quero convidar vocês para a gente meditar lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo de número 3 ao 15. Uma história bonita que a Bíblia traz para nós. Eu quero que vocês, por favor, prestem atenção. Diz assim: Salomão amava o Senhor, seguindo os decretos de seu pai Davi, exceto pelo fato de oferecer sacrifícios e queimar incenso nos altares das comunidades. O lugar de adoração mais importante ficava em Gibeon. Por isso o rei Salomão foi para lá e ofereceu 1000 holocaustos. Naquela noite, o Senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse: peça o que quiser, e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu mostraste grande amor, leal ao teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel, justo e verdadeiro diante de ti. Agora continuaste a mostrar teu grande amor, leal, dando-lhe um filho para sentar-se em seu trono. Agora, ó Senhor, meu Deus, tu me fizeste reinar em lugar de meu pai Davi, mas sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Aqui estou no meio do teu povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa que nem se pode contar. Dá a teu servo um coração compreensivo, para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho este teu grande povo? O Senhor se agradou do pedido de Salomão. Por isso Deus respondeu: uma vez que você pediu sabedoria para governar meu povo com justiça, e não vida longa, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos, atenderei a seu pedido. Eu lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém teve nem jamais terá. Também lhe darei o que não pediu, riquezas e fama. Nenhum outro rei em todo o mundo se comparará a você pelo resto de sua vida. E se você me seguir e obedecer a meus decretos e mandamentos, como fez seu pai Davi, eu lhe darei vida longa. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Voltou a Jerusalém e se colocou diante da arca da aliança do Senhor, onde apresentou holocaustos e ofertas de paz. Depois ofereceu um grande banquete a todos os seus oficiais. Amém. Vamos orar? Senhor, nós buscamos o teu favor nesta hora. Precisamos de ti. Precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós estamos com o coração sedento de ouvir o Senhor falar. Portanto, fala conosco, para que o teu nome seja engrandecido por meio de nós, por meio de nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um sonho maravilhoso é o tema que eu quero tratar nesta noite. O texto fala-nos que Salomão teve um sonho. E no sonho Deus fala com ele. Pede o que você quiser. Todos nós aqui, eu tenho certeza que já sonhamos. Pode acontecer que você não se lembre de alguns sonhos, mas nós já tivemos sonhos maravilhosos. E este homem aqui teve um sonho onde a gente percebe no texto bíblico ele abrindo o coração e mostrando o interior do seu coração para Deus. A preocupação daquele jovem rei era poder reinar de um modo que agradasse ao Senhor e fosse justo diante do povo, diante da nação. Ele abre o seu coração a Deus. E a gente aprende 3 verdades preciosas aqui nesse texto. A primeira delas: quem ama a Deus demonstra sua dependência dele. Quem ama a Deus demonstra que depende de Deus. O texto começa dizendo: Salomão amava o Senhor. Falar de amor é fácil, né? Não é fácil, é provar o amor, é praticar o amor.
verdadeiramente. E Salomão demonstrava seu amor de forma prática, com 3 atitudes. A primeira delas, andando nos princípios recebidos por ele. Salomão foi criado dentro de um palácio, ouvindo falar da política do reino, das grandes vitórias que o seu pai Davi teve, mas certamente ele ouviu tanto a palavra de Deus lida pelo pai, citada pelo pai, como cantada pelo pai. Ele aprende sobre Deus, ele sabe quem é Deus, ele ama Deus. E Davi, a Bíblia diz que era o homem segundo o coração de Deus. A gente pode pensar, mas Salomão, eu sei da história dele, depois ele andou por tantas distâncias de Deus. É verdade. Mas você vai ler Eclesiastes e ver o Salomão que está pondo o coração diante de Deus, voltando para o Senhor, honrando a Deus em tudo e falando para a gente. Em resumo, diz ele lá em Eclesiastes, em resumo, a vida é: tema a Deus todos os dias da sua vida. E você vai ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Isso nos ensina algo importante dele aprender sobre Deus dentro de casa. Família importa. Põe isso na tua cabeça e no teu coração. Família importa. Pai e mãe importa. Se você tiver a pior dificuldade do mundo, o sangue é mais grosso que qualquer amizade, gente. Pai e mãe importa. Um pai e uma mãe, quando ouve, pai, mãe, estou precisando de ajuda, tá ali. Pai e mãe importa. Família importa, valorize isso, alimente isso. Coloque nutrientes nos relacionamentos familiares. De vez em quando é meio difícil, mas é porque aquele povo te ama de verdade e você deve também amá-los de verdade. Ninguém nasce por acaso. Eu sempre falo isso aqui na igreja. Eu e vocês, nós não nascemos na família errada, nascemos na família certa. Você tem a mãe que tem, o pai que tem, a avó que tem, a bisavó que tem. Deus fez você nascer no lugar certo. Portanto, nós temos que nos orientar ou nos reorientarmos na vida para podermos ser prósperos em tudo que fizermos. Salomão demonstrava seu amor por Deus de forma prática, mas mostra-nos esse texto que ele tinha uma segunda atitude, reconhecendo a bondade de Deus. Ah, como é difícil lidar com pessoas ingratas. Eu não sei se você já teve a experiência de ajudar alguém, auxiliar alguém, não importa a forma, não importa se foi financeiramente, ou se você esteve presente, ou se você foi lá, eu não sei. Mas você já teve a experiência, talvez, de ter ajudado alguém e essa pessoa, num dado momento, se tornar ingrata com você. Como é ruim isso? Ninguém que sinceramente ajuda outra pessoa faz isso ou por dinheiro ou por interesse. Porque se for sincero, na ajuda não é por interesse. Como é ruim depois você não receber a gratidão. Mas como é bom quando é o contrário. Quando a pessoa é grata, ela te abraça ou ela te pega nas mãos, você percebe que existe honra ali. Como isso é bom. Salomão reconhece que tudo que Davi viveu, Davi foi um grande herói para a nação de Israel. Ele reconhece que tudo era fruto da graça de Deus. Ele diz a Deus nesse sonho, tudo aquilo que o meu pai foi, todas as promessas que o Senhor cumpriu na vida dele, é porque o teu amor, a tua graça cercava o meu pai. E ele menciona 3 marcas que o pai tinha. A primeira delas, fidelidade. Davi, ele foi um homem igual nós aqui. Errava, pecava, mas Davi tinha uma extraordinária força para cair ao chão e se arrepender na presença de Deus. O povo crente tem que ser assim. Quando você reconhece, quando você entende que você errou, seja diante dos homens, seja diante de Deus, arrependa-se. Procure consertar o teu erro. Procure arrepender-se na presença de Deus. Isso chama-se fidelidade. Mas a outra característica de Davi era justiça. Davi, ele
dentro do seu serviço prestado a Deus de cuidar do povo, de ser rei, ele sempre buscou ser justo. Uma vez eles foram para uma batalha, Davi e seus homens, ele ainda não tinha sido coroado rei. E depois de um tanto do caminho com seus homens, alguns deles ficaram para trás, cansados, feridos, mas Davi prosseguiu e tiveram uma grande vitória. E conseguiram muitas riquezas na volta. E aí os homens que foram, como era costume da época, pensaram, agora vai dividir o dinheiro, né? Vai dividir o que nós trouxemos da batalha. E aí Davi disse, não, os que ficaram também receberão. Porque eles caminharam conosco, a maior parte do trajeto eles só ficaram porque estavam cansados e alguns precisaram ficar ali. E Davi falou, é justo que todos recebam os despojos, o dinheiro. Davi era um homem que tinha senso de justiça. E o terceiro lugar, Davi, ele tinha retidão no coração. Veja bem, eu não estou falando de um homem perfeito, eu estou falando de um homem imperfeito igual nós. Mas ele tinha um coração reto. Ele se arrependia diante de seus erros. Ele se prostrava na presença de Deus e falava, perdoa-me. Basta nós lermos o Salmo 51, o Salmo 32 e tantos outros textos que Davi deixou registrado no livro dos Salmos. Davi tinha retidão no coração. Quem ama a Deus reconhece que nada conquistou sozinho. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e você acha que foi na força do teu braço, você está enganado. Você está enganado. E você está enganado e é enganada pela pior coisa que pode habitar no coração do ser humano. Chama-se ganância. Você está olhando para o alvo errado na vida, mas é tempo sempre de arrependimento e mudança de rota. Recalcula a rota, igual o GPS faz, quando a gente entra no lugar errado. Daqui a pouco você escuta ele falar o quê? Recalculando a rota. É sempre tempo de recalcular a rota. Tem gente que só enxergam problemas e só enxergam soluções no dinheiro. A direção errada da vida. Dinheiro é bom, dinheiro é necessário, mas não é a coisa mais importante. Salomão demonstrava também o seu amor por Deus de forma prática, sendo humilde diante de Deus. Por 3 vezes Salomão diz aqui, teu servo, tu és o Senhor, eu sou teu servo, eu estou sendo coroado rei, mas eu sou servo do Senhor. Ele admite, eu sou muito jovem, eu não tenho experiência, eu preciso do Senhor. Sou limitado, eu preciso de ajuda. E aqui a gente aprende uma coisa tão importante com Salomão. Gente, nós precisamos aprender a falar com Deus das nossas dificuldades verdadeiramente. Ele estava ocupando o cargo mais importante do seu país. E ele fala, meu Deus, eu sou muito novo, eu não tenho experiência, e eu sei que eu tenho que fazer as coisas de um modo correto. Me ajude, me ajude. O grande perigo do sucesso, gente, mesmo quando a gente está aparentemente tendo sucesso, é quando a gente se acha autossuficiente. Autossuficiência. E autossuficiência é diferente de você ter uma visão boa do que você faz, de você desejar alcançar lugares que estão distantes ainda. Isso não é autossuficiência, isso é você ter previsibilidade e ter alvos, objetivos. Isso é bom na vida. Agora, você não pode, diante dos teus alvos e objetivos, achar que sozinho você consegue. Salomão, ele está assumindo um reinado, diga-se de passagem, o que ficou mais conhecido dessa nação. E ele fala, meu Deus, eu preciso do Senhor, eu sou limitado. A humildade atrai o favor do céu. A sinceridade, a humildade atrai o favor de Deus para a tua vida, para a minha vida. Deus não procura pessoas autossuficientes. Ele procura pessoas que dependem dele e confessam isso a ele.
Hoje de manhã nós falamos um pouco sobre isso na escola dominical e eu disse o seguinte: isso tem que ser de verdade, porque você está diante de um Deus que conhece o coração, conhece a mente, conhece todas as coisas. A minha vida e a tua vida está completamente desvendada na presença de Deus. Então você e eu precisamos depender de Deus e sermos humildes de verdade. Às vezes a gente até engana as pessoas com algumas coisas, né? Você fala que tá gostoso, mas não tá. Você fala que tá bom, mas não tá bom. Você fala que você tá gostando, mas você não tá gostando daquela conversa. Mas diante de Deus não dá. Ele te conhece, ele me conhece. Mas o segundo ponto que eu quero rapidamente que a gente pense aqui é que quem agrada a Deus recebe mais do que pediu a Deus. A pessoa que aprende a agradar a Deus sempre vai receber mais do que pediu a Deus. A medida de Deus, a Bíblia tem uma expressão que eu gosto. A medida de Deus, ela é calcada, reforçada, sacudida, ela derrama. Eu não sei se você tem algum contato com o povo da roça, mas eu morei na roça com a Simone e lá eu aprendi que tem uma frase lá que eles dizem assim, para quem tira o leite. O leite que derrama do balde, e sempre a gente derrama o leite do balde, ou na hora de tirar debaixo da vaca para pôr no latão, a gente derrama leite sempre. E eles falam assim: o leite que derrama no balde é o que faz a fartura da roça. A medida de Deus é leite derramando do balde. É assim, é farta. É farta. O pedido de Salomão agradou profundamente a Deus. Deus fala: pede o que você quiser. Pensa. O camarada está assumindo o seu posto de rei, de líder daquele país. E Deus fala: pode pedir o que você quiser, que eu vou dar. Se você prestar atenção no texto bíblico, Deus fala: pede o que você quiser, que eu vou dar. Talvez eu tivesse me perdido nesse negócio. Eu não sei você. Mas o rapaz novo, ele fala: eu quero que o Senhor me dê sabedoria para reinar no meio desse grande povo que é o povo do Senhor. Isso agradou a Deus, mas é impressionante. Ele podia ter pedido riquezas de arrancada, vingança sobre esse, sobre aquele, poder, se fosse hoje, carros, eu não sei, um jato, podia, qualquer coisa, mas ele pede sabedoria e Deus responde: eu lhe darei o que pediu, também lhe darei o que não pediu. Eu gosto porque Deus não é miserável, Ele é dono de tudo. Ele é dono de todas as coisas, ele é aquele que tem a chave de todos os depósitos que você imaginar no mundo. Ouro, prata, depósito de saúde, depósito de conserto de situação quebrada, depósitos. Deus tem o governo de todas as coisas nas mãos. E aqui tem uma grande lição: quando colocamos os interesses de Deus acima dos nossos, de verdade, Deus cuida do resto. Jesus não ensinou isso para gente? Lá em Mateus 6, versículo 33, 34. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas as outras coisas eu vou dar para vocês. Que todas as outras coisas. O dinheiro, quando o mês está difícil, pode ficar tranquilo, Deus ele vai ajudar você. Quando você está com a mente cheia, porque um filho está doente, um filho não está bem com alguma situação, e você se coloca. A oração das mães são orações abençoadoras. Elas se colocam na presença de Deus, pode ter certeza. Ninguém nesse mundo pede igual uma mãe pede, na presença de Deus. E quantas mães estiverem aqui, eu tenho certeza que, se fosse o caso, nós falássemos: conte algumas coisas que você já pediu para o teu filho, para a tua filha, que ele te deu. Todas elas iriam testemunhar e falar assim: olha, já eu não sei, são inúmeras as vezes que Deus me ouviu. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça desse reino, e tudo vai ser dado a você. Salomão pediu o essencial. Eu quero só sabedoria, eu quero ser justo com esse povo, porque naquele tempo as pessoas vinham até o rei e colocavam suas causas, seus problemas. Era bem diferente do que nós conhecemos hoje com a administração pública. E Salomão pede sabedoria. Gente, uma criança pequena, 3 anos, 4 anos, se você pegar e der uma moeda
para ela, principalmente se for uma moeda brilhante, bonita, e ela segurar essa moeda na mão, você pode tentar trocar com uma caixa cheia de dinheiro, porque se brincar não solta a moeda. Assim fez Salomão. Senhor, me dá a moeda que eu preciso para governar bem esse povo. Mas às vezes nós, no dia a dia, na vida, a gente não quer segurar a moeda. A gente quer umas coisas assim, que Deus sabe que, primeiro, nós nem preparados estamos para ter aquilo. Alguns de nós nunca terão algumas coisas. Alguns terão muitas coisas. Mas aquele que crê em Deus e busca fazer a vontade de Deus terá suficiência em toda a vida. Eu me lembro que quando nós casamos, eu com a Simone, o maior medo meu era passar fome. Eu tinha um medo de acabar as coisas na despensa. Eu ria muito porque um amigo me contou que um amigo dele tinha, quando casou, comprado um saco de sal, um saco de arroz, um saco de feijão. O sal em pedra, tudo, né, gente? Mas de medo. Eu só não comprei o saco porque eu fiquei com muita vergonha, mas eu tinha medo. E nunca na minha casa faltou necessário, suficiente para os meus filhos, para mim, em nada. E essa é a história de todo homem e mulher que crê em Deus e busca fazer a vontade de Deus. Isso não é vantagem do pastor Janderson, desse ou daquele, é de todos aqueles que creem em Deus. Nós temos, é claro, que fazer a nossa parte, né, gente? Trabalhar. Mas há suficiência. Salomão pediu o básico e Deus falou: não, eu vou te dar até o que você não pediu, meu filho. Terceiro e último lugar, um encontro com Deus produz transformação. Um sonho verdadeiro, quando você abre, eu estou falando aqui de sonho na perspectiva de quando você abre o coração e fala: meu Deus, o que eu queria era isso. E mostra o que está lá dentro do teu coração. Um sonho verdadeiro que possui um significado mesmo, se torna projeto quando você coloca na presença de Deus, em execução. Projeto em execução. Agora, você já viu como é que é o projeto de uma casa? Quando a gente começa a construir uma casa, eu já tive a possibilidade de construir um templo grande lá em Campinas, acompanhar tudo. Gente, os primeiros 60 dias ninguém sabe que está mexendo, mas o que vai ser aí ali ninguém sabe. Tudo para dentro do chão, as coisas esquisitas, gasta bastante dinheiro. Às vezes, a tua vida, ela está nessa fase, o projeto. Que as pessoas, e até você, tem dificuldade de acreditar que aquilo vai sair mesmo, e vai ficar do jeito que você quer. Mas presta atenção, se você colocou diante de Deus, crendo em Deus, o projeto já está em execução. O projeto já está em execução. Depois do sonho que Salomão teve, ele acorda diferente. Agora, aqui é importante a gente prestar atenção. Como que ele acorda diferente? O texto diz que ele acorda e vai para Jerusalém, e lá ele vai adorar a Deus em Jerusalém. Ele já acorda tomando providências diante daquilo que ele pediu e daquilo que ele recebeu. Uma experiência verdadeira com Deus nunca termina só na emoção, gente. Vocês querem saber o que termina em emoção? Vocês estão em um culto na Igreja Presbiteriana da Graça. Estão ouvindo a palavra de Deus. E aí Deus toca no teu coração. E o seu coração fica tocado. E você também, no seu íntimo, está falando com Deus. Eu quero isso, eu quero que a minha vida melhore nisso, eu quero fazer isso, aquilo. Ótimo. Mas se amanhã, ou ao sair daqui, você não sair decidido a mudar, isso fica só na emoção. Na emoção não muda nada, a emoção não compra carro, a emoção não compra casa, a emoção não sai do trabalho para ir para o melhor, a emoção não conserta casamento, emoção, pura emoção e falta de ação não muda a vida de ninguém. Mas a decisão, colocar diante de Deus e agir, aí muda. Aí muda. Aí acontece o que a gente vê na vida de Salomão. Uma experiência verdadeira produz mudança prática. Muita gente quer experiência espiritual com Deus
sem transformação, sem mudança. Não dá, gente. Olha, tudo que Deus faz na nossa vida, Ele faz para que o nome dEle seja engrandecido diante de outras pessoas. Quando Deus fala, Salomão, eu vou te dar mais do que você pediu. Até o que você não pediu, eu vou te dar. Ele, quando fala conosco, Deus age. Prioridades mudam, atitudes mudam, a vida muda, o casamento muda, tudo muda. Não importa quão bonito foi o sonho, o que importa é o que fazemos depois que a gente acorda. Naquela noite, Salomão teve esse sonho bonito, mas o maior milagre não foi o sonho. Foi o que Deus produziu na vida dele. Com a verdade que estava no coração dele. Depois disso, Salomão, ele comete muitos erros. Se você ler o capítulo 11 de 1 Reis, você vai ver um Salomão aqui descabeçado. Mas até isso a Bíblia é maravilhosa, porque a palavra de Deus nos mostra, Deus, se você se arrepender, Ele conserta a tua vida, Ele ama você, Ele coloca remédio nos teus machucados. Porque Salomão depois é transformado, ele é cuidado, ele vai para os caminhos de Deus. Gente, nessa noite nós aprendemos que quem ama Deus demonstra dependência dele. A pergunta a ser respondida por cada um de nós no coração é: eu dependo de Deus em tudo? A segunda coisa que nós aprendemos é que quem agrada a Deus recebe mais do que pediu. Deus não é miserável. Deus não é contido na bênção. E em terceiro lugar, quem tem um encontro verdadeiro com Deus é transformado. A vida muda. As prioridades mudam. Os desejos mudam. Talvez hoje Deus esteja perguntando para nós a mesma coisa que perguntou a Salomão. Eu quero encerrar com isso. O que é que você quer? Me pede que eu vou te dar. O que é que você tem para falar para Deus? Eu imagino que se o coração estiver batendo, o sangue pulsando aí na tua veia, você tem alguma coisa para pedir para Deus. Então eu quero convidar vocês a baixarem as cabeças, e se você tem algo, se você tem uma coisa para pedir a Deus, eu queria que você ficasse em pé para a gente orar por isso. O que você pediria ao Senhor nessa noite? Eu tenho certeza que nós todos aqui temos um pedido a fazer. Vamos colocar diante daquele que fez isso na vida de Salomão, faz na vida de todo aquele que crê até hoje. É Ele que está conosco aqui, o mesmo Deus. Jesus disse assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Disse mais Jesus: peçam que eu darei. Batam que a porta será aberta. E Ele é abundante na bênção. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. Oh, meu Deus, nossos corações abrigam sonhos, e eu tenho certeza que os meus irmãos, minhas irmãs estão colocando diante do Senhor coisas preciosas para a vida delas, coisas necessárias para as suas vidas. Talvez seja um sonho com um filho, com uma filha, talvez seja um sonho financeiro que esse irmão está colocando, eu não sei, tu sabes. Aquela noite o Senhor visitou o jovem Salomão e concedeu-lhe os desejos do coração. Abençoa essa igreja nessa noite, abençoa essas pessoas que aqui estão, talvez quem esteja nos acompanhando pela internet, não importa, meu Deus, derrama a tua bênção abundantemente para que o teu nome seja engrandecido, seja colocado em total glória, porque o Senhor é glorioso. Ah, meu Deus, e responde esta oração sincera que está sendo feita agora. Estas pessoas aqui ouviram a tua palavra, estas pessoas ouviram o Senhor e elas estão clamando. Ouça, meu Deus, cada um no seu clamor, em nome de Jesus nós te pedimos. Nós esperamos no Senhor, sabemos que o Senhor é bom,
Sabemos que o Senhor é justo. Sabemos que a sua misericórdia dura para sempre. Sabemos, ó meu Deus, que a bênção do Senhor acompanha aqueles que temem ao teu nome. Ó meu Deus, que nós possamos sair daqui nessa noite alegres, cheios de esperança no coração, porque o Senhor nos dá outra oportunidade. Louvado seja o teu nome. Oramos neste nome precioso de Jesus, Senhor, Salvador nosso. Amém.